Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Para mim, inicia a temporada, né? Eu saí de férias exatamente no dia 31 e voltei apenas hoje a trabalhar na Rádio Grenal e aqui na nossa Ubra TV. E nem vou desejar feliz ano novo, né? E para muitos, não é, Gilson, Victor e Maurício, o ano novo começa depois do Carnaval. Né? E o Carnaval esse ano é longe. É março, né? Aí é que tá. Então, tá curto o ano. O ano não, e é um ano que tem Copa América em Porto Alegre, então também já vai ter uma parada ali. Olha. É que Carnaval aqui em Porto Alegre não tem mais também. Eu ia te desejar Feliz Ano Novo, já vou desejar Feliz Natal. Não vamos puxar pra cima aí. Vamos ter um grande campeonato aí, hein? Temos algumas novidades, Gilson, Victor, Maurício. Pingo treinando Caxias, Gavilã treinando Pelotas, Bolívar treinando o Novo Hamburgo, o Vinck rebaixado treinando o Juventude, rezando, né? Porque agora contratou o Brian Rodrigues. O Juventude tinha problema de atacante e levou o Brian Rodrigues. Por que não contrata o Gilson de centroavante? Melhor. Mete mais gol que o Brian. Né? Mas é bom, né? São... Boa noite. Boa noite. Bom ano agora, deixando a brincadeira de lado. São nomes que a gente não conhece, né? Eu conheço o Pingo, o trabalho dele de Santa Catarina, o Gavilã, só de falar do Paraguai, mas a gente agora acompanha aqui de perto e é sempre bom vendo novos trabalhos, né? Novidades. Me dá sempre um branco no nome daquele zagueiro do Inter, que é o auxiliar do Gavilã. Hoje, o Sangalete? Sangalete. Só que o Sangalete não é o auxiliar, o Sangalete hoje lá é o gerente. O Sangalete sempre me pareceu ter uma boa cabeça. Eu trabalhei em 2008, eu fui para o Náutico, auxiliar do Leandro Machado, nós fomos para o Náutico contratou... Onde anda o Leandro Machado? Não sei, cara, não tive mais notícia dele, né? E o Sangalete era o gerente lá, e um cara extremamente inteligente, com uma visão... 2008, Campeonato Brasileiro. Um cara inteligente, com uma visão moderna. Até quando passou pelo Inter como jogador, que nós como torcedores acompanhando, víamos que ele tinha uma cabeça diferente. Ele era diferente. Ele era diferente. Mas ele era bem marqueteirinho também. Bom, mas isso também faz parte do jogo, né? É verdade. Isso faz parte. Essa minha língua afiada não, mas problema. Faz parte, Rec. Sabe por quê? Primeiro programa que eu fiz com ele, Cadeira Cativa. Acho que eu estava entrando no lugar do Edgar para apresentar, ou participava junto com o Edgar. Uma das duas. E ele chegou, na época do Muricy, não, era o Edgar o apresentador. Eu acho que eu participava junto com o Edgar. Claro, ele chegou no Inter em 2003, né? Tu falou 2008, eu fiquei com 2008 na cabeça. Não, 2003, era o Edgar que apresentava. Aí chegou lá o Sangalete, foi com a camisa do Inter. Aí fiz uma pergunta banal para ele, ele já saiu. Nós temos que honrar a camisa que nós vestimos. Isso aqui tem que estar em todos os lugares. Mas ele é um cara inteligente. Não, eu me surpreendi. Sabe? É por isso que agora nós estamos falando. E assim, eu também conhecia ele daqui, não tinha o contato, mas trabalhando com ele lá. Então ele fez o media training antes de inventarem isso. Não, ele é diferente. Ele é ídolo lá no Náutico. Ele trabalhou no Náutico, ele é ídolo no Náutico. De lado, acho que do Náutico. Veio ele e o Muricy. Ele trabalhou com o Muricy. Isso. E quando a gente trabalhou lá, ele nos ajudou bastante, deu um suporte muito grande. E aí vamos agora para o outro lado, né? Para chamar o cara só de marqueteiro, Victor e Gilson, Maurício. Ele chegou no Internacional para ditar o funcionamento do sistema com 3 zagueiros. Ele era o cara que sabia sair jogando. Tinha o Gilson, tinha o Vinícius, tinha ele... Tinha outros zagueiros. Ele era um jogador, às vezes ele jogava até como um volante, ele saía para ele adiantava. Mas ele estava sempre lesionado. Porque ele era um jogador com qualidade, com recurso. Né? Se lesionou demais e tal. E agora está nessa função, junto com o Gavião. Qual é a origem dele? É de São Paulo, eu acho, né? Interior de São Paulo. Ele chegou a trabalhar numa secretaria de esportes na cidade dele, eu acho, quando ele largou a bola. Ele é metido? Não, ele trabalhou... Ele foi treinador no Noroeste. Ele tá no meio, ele tá... O Gilson, Vitor e Maurício, tem uma brincadeira que nós fazemos entre plantões. Eu fui plantão de estúdio, 1985, na Rádio Guaíba. Passa o tempo, né? Faz 34 anos isso. Eu fui plantão de estúdio no começo. Antes eu era rádio escuta, porque na época a gente se abastecia com aqueles radiões enormes, né? E aí a gente ia lá onde as pombas faziam
os cocôzinhos ali e tal. A gente ficava ouvindo a loteria em 13, 16 metros para ouvir Espanha, Alemanha e tal, Portugal. Tinha jogos da loteria e era o que... Vê como o mundo muda, né? E para pegar outras informações, né? E aquele radião, volume ia e voltava aquela antena. E aí de um que errasse o gol, Antônio Augusto matava o cara. Antônio Augusto era o cara que todo mundo seguia para não errar o gol, para não errar o... Coluna 1, coluna do meio, gol do fulano, está 13 pontos, aquele negócio, né? E ali na função de plantão, a gente tinha uma brincadeira. Começava o campeonato, e agora a gente ainda brinca com o Rogério Belk, a primeira rodada. Se o campeonato terminasse hoje, quem estaria sendo rebaixado? Né? Mas aqui no Campeonato Gaúcho, como foi estreitando o campeonato, na terceira rodada, já tem time fazendo água. E aí que eu ia chegar. Quem é que vocês acham que na terceira rodada? Tem 2 que vão jogar fora 3 partidas. O Aimoré e o Pelotas, né? Se eu não me engano, o Caxias pega o Brasil esse e Lajadense. É meio maluco, né? Não, 3 em casa. O Caxias joga contra o Brasil e contra o São Luís fora. O Caxias não, joga... 3 em casa. Tem 2 times que jogam depois, conclui com 3 fora. Sim. Acho que é Aimoré e Pelotas. As últimas 3 fora? Não, mas eu acho que mudou essa tabela aí. Mudou a tabela. Mudou um pouco, foi adaptada a tabela. Porque mas a tabela... Eu me lembro, quando saiu, tinham times que jogavam as 3 partidas primeiro em casa e terminavam com as 3 Aimoré e Aimoré. Mas o Aimoré, por exemplo, pegando a primeira rodada, o Aimoré joga com o São José em casa, Sim. Segunda rodada recebe o Grêmio e na terceira rodada ele joga com o Veranópolis fora. Aí já deu uma... Então já equilibrou um pouco. Então aí já equilibra para os outros também. Sim. O Pelotas, que foi outro citado pelo REC, estreia em casa com o Juventude e depois na segunda rodada enfrenta o Inter no Beira-Rio. Pega o Caxias para te ver, o Caxias é Brasil fora e São Luís fora. O Caxias pega Brasil fora, São Luís fora e depois recebe o Avenida na terceira rodada. Tu pega 2 fora. E o Avenida, a tabela... entrosadíssimo o Avenida, meteu 2 no Grêmio o Avenida. Fez. O Avenida abortou o projeto do Grêmio. O Grêmio ia fazer a mesma cacaca do ano passado. Ia colocar um saco de pancadas para sofrer o campeonato inteiro. O Avenida ganhou 2-0 do Transição, fora o baile, né? E o Avenida, era pra ser mais. O Avenida, se não me engano, joga com o Guarani de Campinas na Copa do Brasil. Mas não vai jogar o avó aquele. O da avó criou problema, hein? Mas nessa linha... O da avó fez 4 gols na sequência. Vai cuidar da avó. Muito engraçada a história dele, né, cara? Nessa linha de dificuldade nas primeiras rodadas, quem pode ter muitas dificuldades é o São Luís. Joga em casa com o Inter, na segunda rodada joga também em casa com o Caxias, que também tem uma equipe bem ajustadinha, e o terceiro jogo é fora com o Pelotas. A arrancada, eu acho, de todos os clubes, a de São Luís é uma das mais difíceis. Vitor, pode falar, Gil. Eu acho assim, muito curto. Então, nós estamos falando aqui, nós estamos brincando, né? Mas eu acho sério, porque são 11 rodadas. Se tu não arranca bem, tem que fazer 5 tu já cria uma instabilidade, já sabe que já não vem resultado, já há troca. E se ampliar um pouquinho o pensamento do São Luís, a 4ª rodada do São Luís é o Grêmio. Então, nas 2 primeiras rodadas, o São Luís enfrenta o Inter em casa, o Grêmio fora, o Pelotas fora e o Caxias em casa. Eu posso dizer uma grande bobagem. O Novo Hamburgo, o ano que foi campeão, tinha a pior tabela possível. E meteu 6 vitórias. Eu estava no São Paulo de Rio Grande, eles ganharam as 4 primeiras e a 5ª rodada era lá em Rio Grande. Eles foram lá e ganharam da gente de 2-1. Depois ganharam a 6ª, aí depois deu aí depois que eles vieram com o empate, mas a arrancada do Novo Hamburgo, mas isso aí, se tu vai contar, não tem como, né, meu? Não tem, é difícil, cara, é difícil uma arrancada, mesmo os times se apresentando bem antes que a dupla. O Novo Hamburgo, quando ganha o Campeonato Gaúcho, ele estreia com o Caxias, ganha 1-0. Segunda rodada enfrenta o Inter, no Beira-Rio ganha 2-1. Terceira rodada ganha em casa do São José 1-0. Na 4ª rodada goleia o Juventude 4-1. Na 5ª rodada mete 3-1 no São Paulo. Na 4ª rodada faz 4-1. Na 6ª rodada faz 4-1 contra o Passo Fundo em casa. E aí na 7ª rodada perde pro Cruzeiro. Aí para. E aí parou. Então foi uma arrancada, né? E aí o Everton Cury queria dar no juiz ainda. Na 7ª rodada
Já estava classificado e queria dar no juízo. Jean-Pierre, se desentenderam lá em Gravataí? Não, mas o Everton Cury desentendeu com alguém. Não, foi a primeira vez na história. Ele está nos assistindo. Ele e o Sapo. O Sapo. O Sapo deve estar bêbado nessa hora. O Sapo mandou mensagem esses dias aí dizendo para reservar uns potinhos do Foreman pro Everton Cury, que estava precisando esse ano. Deu uns doces. O Sapo. Cury. Mensagem do Sapo, né? Não sei. Agora eu vou dizer uma coisa. Mudando de saco para malo, o que o TJD fez com os clubes do interior nessas primeiras rodadas não se faz. Mas o que o Novo Hamburgo, o Aimoré, o São Luís de Juí e o Zequinha tem a ver com os baderneiros de Grêmio de Internacional? Eu nunca tinha visto uma decisão tão esdrúxula, para não dizer outra coisa que começa com I. Eu que estive no interior, né? Trabalhei pelo São Paulo aí, a renda, tu conta muito com essa renda quando a dupla Grenal vai jogar na tua casa. O São Paulo, né, na época, nós contávamos muito. O nosso jogo em casa era contra o Grêmio e foi na última rodada. Então, assim, infelizmente foi uma decisão tomada, né, acho que, na minha opinião, equivocada, porque acabou prejudicando. A punição é maior para o clube do interior do que para os baderneiros. Querendo ou não, a dupla Grenal, quando vai jogar no interior, causa um furor na cidade. Um apelo, vira um evento. Quando sai a tabela do Gauchão, a cidade já sabe que dia que vai receber a dupla Grenal. Tu te prepara. Recebe na estrada, com foguetório, com festa, churrasco para receber as torcidas, né? Vira um evento da cidade. Não vou discutir a punição, agora estou discutindo o ônus para os clubes do interior, estou trazendo isso, né? A gente escuta falar muito da renda da bebida alcoólica, da cerveja do time do interior, que com a lei não tem mais essa renda, agora prejudica. Eu que viajei muito, de pegar meu carro, colocar os meus amigos e a gente ir para o interior assistir esses jogos do Gauchão, eu me lembro inclusive que a gente reclamava, entendendo um pouco até do preço do ingresso. Sim. Porque o ingresso de adversário era 20, 30 reais, a meia entrada eram 10, 15. Quando ia a dupla Grenal, o ingresso ia para 100, 120, 150 muitas vezes. Mas é compreensível até pela necessidade do clube do interior, que se preparam um ano inteiro para disputar o Campeonato Gaúcho, contando com essa renda, e infelizmente numa decisão dessas acabam por não alcançá-la, né? Uma renda dessa paga uma folha, um mês de salário de uma equipe do interior. Tu te planeja e chega agora, perto do campeonato, semana de estreia. Acontece essa punição. Nossa. Pois é, aqui, ó, ontem eu ainda estava falando com o Felipe Becker, nas horas vagas, é meu cunhado. Gente muito boa, meu grande parceiro. É verdade, ele também tem muita consideração por ti. Estávamos no aniversário da minha irmã mais velha e estava debatendo. Ele disse, a punição é para as organizadas. Não é. A punição no Beira-Rio e na Arena é para as organizadas. No interior... No interior é para todo mundo. Misturou tudo. Não tem espaço reservado para as torcidas de Grêmio e Inter. No interior... Eu não entendi isso. Aí só pode dar confusão isso aí. No interior vai ser estilo jogo na Arena da Baixada, que pode o torcedor do Grêmio, do Inter, só não pode estar com a camisa. E não vai ter um setor... Vai ser uma grande torcida mista. Aí os colorados vão ir no meio da torcida do Grêmio lá em Juí. Os gremistas vão ir no meio da torcida do Inter aqui em Novo Hamburgo, a secar o Grêmio. E acho que de repente até os clubes vão incentivar aliás, o contrário, isso. Vão fazer restrições para venda, porque também precisam dessa receita, né? Vai ficar um pouco confuso. Joga tudo para a segurança pública, as áreas da Brigada Militar que resolva na hora lá. Não tenho dúvida, que eles vão dar um jeito de juntar. O Everton Cury está me mandando uma mensagem que ele falou com o Felipe Becker, por isso que eu comecei pelo Felipe Becker. Não, pelo que eu vi, não é só isso aí. Não é. Quem define isso, quem teve que interpretar essa decisão foi a federação. A federação entende que os clubes do interior não podem vender ingressos para a torcida visitante. Que podem vender ingressos para o torcedor que vai lá e compra. Não vai pedir, Vitor, tu não pode comprar o ingresso porque tu é colorado. Quer dizer, os baderneiros podem ir lá e comprar. Se meter ainda no meio da torcida adversária para arrumar confusão. Mas isso seria assim, né, Rec? Se a punição... Não, mas daí é isolado. É mais fácil detectar. Vou trazer o caso que o Maurício relatou do Atlético Paranaense da Arena da Baixada.
Nós tivemos um evento no Beira-Rio no ano passado, foram convidados diversos times da América Latina e aqui do Brasil, e o case do Atlético Paranaense eu consegui acompanhar. E o diretor de operações deles relatou direitinho como é que funciona. Né? Tu compra ingresso, tem uma grande central. Por exemplo, eu vou assistir um jogo internacional lá, que eu não posso entrar porque eles não têm torcida adversária. Mas, eu não sei, de repente alguém do interior do Paraná não é sócio e vai lá para assistir o jogo. Como é que funciona? Tem uma grande sala de venda de ingressos, completamente monitorada. Tu compra o teu ingresso, na hora tu já faz o teu registro com a biometria, já faz uma ligação com a polícia, com a brigada deles lá. Com a Polícia Militar do Paraná. Com a Polícia Militar? Se alguém já tem alguma dívida, já na catraca já é avisado, a polícia já vai, já retira o cara do estádio. Teve cidadão que estava devendo pensão alimentícia e ficou foi preso. Azarado, hein? Tava entrando no estádio, botou o dedinho, opa, pera aí. Isso aí gera discussão, porque eu vi as imagens, ele inclusive trouxe, né? E depois eu conversando com ele, que o cara tava lá com os 3 filhos pequenos. Ele tinha dívida de pensão alimentícia. Não estou querendo justificar, pelo amor de Deus, tem que pagar e tem que ser punido se não paga. Isso dá cadeia. Claro, mas é o seguinte, ele foi retirado do estádio, as 3 crianças ficaram ali a ver navios, veio alguém do conselho tutelar, sei lá como é que foi conduzido. Fica uma situação assim, o clube se metendo numa situação dessa. Acho no mínimo polêmico, dá para discutir. Mas acho que isso não é iniciativa do clube, é um convênio do clube com os órgãos de segurança pública. Assim como daqui a pouco o Inter identifica nas suas câmeras um foragido da justiça. Onde está o Petralha tem confusão. Mas o que eu queria dizer em relação a isso é que eles, se eu não for identificado com a camisa internacional no jogo internacional, eu posso comprar ingresso para a torcida e vou entrar. E eles tiveram alguns incidentes que foram registrados lá, e vai a polícia, aparta e tal. Isso com biometria, com milhares de câmeras, com policiamento, com segurança privada. De Copa. O cara sabendo que está monitorado. De Copa do Mundo. Agora, tu imagina no interior do estado, se dá uma confusão, isso aí, se inicia uma confusão, nós não, que não aconteça, aconteça. Mas eu comecei a pensar, meu Deus, pode misturar tudo. O torcedor do time local, o torcedor do Grêmio, o torcedor do Inter, do Grêmio, do time local. Quer dizer, tanto aqui em Novo Hamburgo quanto em Juiz. Tomara que o cidadão de bem vença o baderneiro e que o baderneiro fique em casa. Porque ele já está sendo... De tudo que a gente levantou aqui, não vai ter a venda para a torcida adversária, isso a gente já sabe. Mas que dê tudo certo, que lote o estádio, que tenha renda para a torcida, que tenha um grande jogo. Mas que o grande problema é que assim, se a punição fosse apenas as organizadas, as pessoas físicas que compõem a organizada chegariam lá e comprariam o ingresso. Mas aí num setor onde eles seriam localizados. Sim, só que se desse baderna, o Inter tem como. Sim, só que Veranópolis, o Internacional conseguiu ver quem era, quem não era. Só que o cidadão, a punição não teria efeito. Porque ele seria punido, ele não pode entrar com a roupa da Popular ou da Geral do Grêmio. Com a Popular do Inter ou a Geral do Grêmio. Beleza. Só que ele pode acessar o estádio. Se a punição fosse para o CPF do cidadão, então, o Vitor esteve envolvido em confusão, então o Vitor não pode comprar. A gente sabe como funciona, o Vitor não vai se apresentar na delegacia e vai comprar um ingresso do cambista, que é o Gilson, e vai entrar no jogo normal. A única forma que encontraram, eu acho equivocada, mas a única forma foi essa. Eu aumentaria, a gente falava isso fora do ar, o período de punição no Beira-Rio e na Arena, deixaria, todo o Campeonato Gaúcho, geral e popular não podem entrar. Beleza, é uma punição, você isola o setor ou não isola o setor, enfim, aí é uma definição do que vai ser feito, mas punam-se os CPFs, não as torcidas como um todo. Né? Bom, Gilson, dentro de tudo isso que nós analisamos aí no começo aí dos times que na terceira rodada podem periclitar, o Juventude estaria entre eles, ou até pela pujança, pela história. Na hora H a camisa tem um pouco de influência e o Juventude vai acabar compensando, já sofreu um mal maior que foi cair para a Série C. O Brasil de Pelotas, por isso com essa pedreira toda, o São Luís, porque não tem um marcado para morrer, esse aqui vai. Olha, eu vendo assim, eu não te digo, não bato nenhum nome que esse aqui é um time que está... Porque o Juventude tem um Luiz Carlos Vinck que faz sempre bons trabalhos, né? Tá num período de reformulação dentro do próprio clube. A gente tem acompanhado, tem notícias. O São Luís praticamente manteve uma mesma comissão do ano passado,
com o Paulo Henrique, Novo Hamburgo com jogadores que já jogaram ali. Então a gente tem acompanhado o próprio Pingo, né? A gente tem visto. Eu vi um amistoso do Aimoré contra o Caxias aqui em São Leopoldo, né? Eu não te digo assim, esse time ou aquele. Eu acho que é muito parelho. E acho assim, o campeonato muito curto. Então assim, tu pode começar uma arrancada boa, como a gente falou aqui do Novo Hamburgo, como daqui a pouco 2-3 jogos tu não arrancar bem. Uma tabela como essa do Caxias, que joga 2 partidas fora, contra um Brasil, contra o São Luís de Juí, que pode ganhar, como lá são 2 pedreiras, né? É mais fácil tu empatar e tu pode até vir com derrota, porque são jogos difíceis, mas eu acho muito parelho. Eu não vi nenhum time assim que eu possa, até vendo o plantel próprio do Veranópolis, manteve-se muito assim, não muda muito. A mudança maior é no comando, né, com esses treinadores novos que estão chegando aí. O que você achou da escalação do Inter? Curiosa, eclética, criativa, porque tem para todos os gostos, né? Tem o Daniel, que alguns dizem que vai ser o melhor goleiro do Internacional. O Alexandre Chaves Barcelos disse aqui que em 2 anos ele vai ser o titular. Para não dizer que eu estou tirando da minha cachola. Então eu vou respeitar a hierarquia. Se meu segundo vice-presidente disse, está dito. Bom, o Vitor é o diretor de patrimônio lá do Internacional, por isso que ele fez a brincadeira. O Zeca, todo mundo quer saber qual é o tamanho do Zeca. Então, na lateral direita, Zeca. Na zaga, Roberto, se diz maravilhas desse rapaz, né? Aliás, eu tenho até um medo quando a imprensa começa a se apaixonar demais, porque eu me lembro de uma pré-temporada, quando o Groli chegou no Grêmio. Eu chamava o repórter da Serra, e o repórter da Serra, apaixonadíssimo pelo gringo, né? Mas que zagueiro. Bom, tá aí, tá resolvido finalmente o problema da zaga do Grêmio. Depois você viu que era um jogador comum. Não era uma desgraceira, mas no Grêmio, abaixo do comum pela necessidade de um Grêmio, né? Emerson Santos, né, que tem contrato com o Internacional até o meio do ano, e o Iago. Aí eu acho que o Internacional quer firmar definitivamente o Iago, né? Até para não dar margem à especulação, dizer que tem que jogar o Wendel e tal. Acho que o Odair está mantendo uma certa linha de raciocínio. Mas o Wendel não participou do treino hoje, né? Bom, de repente pode ser a surpresa. O Lindoso e o Richelli estão se revezando ali com... Aí sim, vem um time bem ousado, com 3 meias, né? O Juan Alano, Sarrafiori e o Guilherme Parede. Né? E na frente o Pedro Lucas. Por isso que eu acho que o Inter contratou atacantes demais. Se o Inter quer botar o Pedro Lucas, ele só vai jogar as primeiras partidas do Gauchão, porque depois tem que jogar Rafael Sobis, Jonathan Alves se ficar, Trellis, Neilton, Wellington Silva, Nico Guerreiro Lopes. Em abril. Mas aí também, dentre esses, nós temos jogadores de posições diferentes que podem compor, podem jogar pelo lado, ele pode jogar centralizado. Não conheço ele, vamos ver agora nesse jogo se realmente for para campo. E também, se mostrar serviço, mostrar trabalho, desbanca todos eles. Sobre a escalação, que é a pergunta, aí é o Pedro no Fluminense, né? Aí é o Pedro no Fluminense. Mas o Pedro no Fluminense... O Abelão não tinha o que fazer, disse, vou botar o Pedro. Não, e virou solução, e quando saiu, foi o Pedro no Fluminense é um processo diferente, né, Rec? Porque todos os de hierarquia superior foram saindo porque o Fluminense não tinha dinheiro e estava se livrando de todo mundo. Sim, mas aí botou o Pedro. Não, mas botou o Pedro porque não tinha outras opções e ele deu certo. No caso do Inter, ele vai ter 2 jogos. Se ele não sair marcando 2 gols por partida agora na arrancada do Gauchão, vai ser arquivado. Mas bom que estreie no exterior, no interior. Sem dúvida. É a chance que que eu digo assim, tanto na Grêmio como o Inter, eu sei porque eu passei por esse processo. As chances que aparecem, tu tem que aproveitar. Tu falasse aí vários nomes. O Pedro Lucas, esse aí, eu escuto muito, falar muito bem dele, né? E se está no Internacional, está tendo chance, é porque as oportunidades vão aparecer. Cabe a ele mostrar que ele tem qualidade de ficar, né? Eu sou muito mais de aproveitar um menino da base, né? Com todo respeito, eu entendo a metodologia, do que trazer, ano passado, um Juan, um Dudu. Eu não acredito que no Internacional não tem um lateral direito. E o Internacional, campeão ano passado...
Nós estamos em 2019. O Internacional, em 2017, tinha sido campeão aspirante. Mas sabe quem era o lateral direito? Ano passado foi vice. Né? Sim, mas então, sabe... assim, o trabalho... Gilson, mas sabe quem era o lateral direito? Aí é que está a crítica, a voluma. Era o Val, que era meia. Sim. E sabe quem era o lateral esquerdo? Bertotto. Terminou o campeonato, o Inter campeão, o Inter deu ele pro Veranópolis. Sim, mas aí era uma outra postura. E o Val foi pro Brasil, né? E o Val foi pro Brasil. Que o Ricardo Cobalcini colocava. Mas assim, eu não acredito, cara. Então dá uma oportunidade, aproveita agora o estadual, aproveita e coloca o menino. Estão falando do menino que tá no Internacional. O Heitor, não, gente... Tira o 5x0 fora. Eu não vou falar do 5x0, porque assim, é um crime, é um crime. Cara, tu tá num dia, tá jogando o time, aí passa, no outro dia é um jogo atrás do outro, cara. O Grêmio tomou 5x0 do Mirassol, lembra? Tá. O Grêmio sempre mandava um time 2 anos menos de idade. E neste ano, boa parte do grupo também é 2 anos menos. Então, assim, eu acho que vai dar oportunidade a esses meninos. Vamos aproveitar. Eu acho que a gente critica muito, né? Principalmente o Dupla Grenal critica muito o calendário, muitos jogos, um em cima do outro, muitas competições. E se questiona muito a necessidade do gauchão, né? Sim. Aí no final do gauchão a gente vai estar discutindo que o time não está preparado para o Campeonato Brasileiro, ou tem um machucado porque era uma sequência, aí tu não consegue preparar para a Libertadores, porque aí tem a pré-Libertadores, aí já tem jogo da Copa do Brasil e o gauchão é sempre o problema. Só que tem uma outra coisa também, né? O Inter e Grêmio já entram no gauchão com a obrigação de ganhar. Embora não seja importante... Mas derruba o treinador. A taça tem que estar lá. Derruba o treinador, a exigência do Grenal. Mas essa escalação eu acho ótima. Primeiro que eu achei bom, acompanhando os treinamentos, 3 times. Tá? Tem 3 times jogando, desde o início os caras estão jogando com bola, e eles se apresentaram no dia 3 de janeiro. 13 de janeiro hoje é... 16. Cara, nada, estão voltando de férias. São 12 sessões de treinamento. Nós já tem o período de 10. teste físico e tudo mais. Arredonda, 10. Nós temos jogo já no domingo. Terminou 10 dias. A pré-temporada é no mínimo 30 dias, né? E eu acho que é isso que eles encaram lá no futebol. E então eu acho que um time alternativo, com caras novas, nomes diferentes, nomes da base... Essa escalação é muito importante. O Grêmio é um pouco mais cascudo até do que o Internacional. E o Grêmio contratou menos e mudou menos. Olha que o Paulo Vitor já estava jogando no gol. Terminou o ano jogando, o Marcelo Groi estava lesionado. Sim. Léo Gomes estava rivalizando na direita com o Léo Moura e vai continuar rivalizando, porque ele está crescendo, né? Paulo Miranda jogou contra o River, né? Aliás, ele saiu e ficou horrível. Aí ficou horrível, meu Deus. Ontem eu fiz por ti a piada aquela de que o Grêmio ia enfrentar hoje uma equipe audaciosa na Copa São Paulo. Não, a equipe é sempre audaciosa. Tomou 3, né, os audaciosos. Audácia e tudo tomou 3. 3-0, né? Marcelo Oliveira, que vai ser zagueiro, cascudo. Capixaba, foi um dos artilheiros no segundo semestre. Em 4 jogos fez 3 gols. E aí... Capixaba hoje deu uma entrevista que deu muitas interpretações, né? Parece que ele está encabulado de dizer que pode ficar, não sabe se o Corinthians vai querer reaproveitá-lo, fala em deixar terminar o contrato, sabendo que o Grêmio não quer deixar terminar o contrato, parecia todo armado, recuado. O Grêmio de manhã falava no Adriano, depois ele aparecia para dar entrevista para renovar o contrato. Aí... Que Adriano... O lateral esquerdo aqui. Que susto. Você está falando do Imperador. Não, mas apesar de que o Imperador ele disse que só deu um tempo na carreira, né? Ele não disse que encerrou. Mas o Imperador é muito engraçado. Porque toda época de final de ano que tem esses jogos festivos, ele chega atrasado no Maracanã, chega de helicóptero no Maracanã, chega escoltado no Maracanã. Sempre após os jogos ele dá entrevista que está em forma, que está treinando e que esse ano ele volta. Há uns 4 anos eu escuto isso, né? Olha aqui, o meio campo do Grêmio. Rômulo, Matheus Henrique, Caio, Jean-Pierre e Alisson. O Alisson estava jogando. Matheus Henrique terminou o ano jogando. O Caio entrou nas últimas partidas. O Jean-Pierre foi um dos destaques do segundo semestre. E o Rômulo é a novidade. E o Tony Anderson, eu não colocaria. Eu colocaria ou o Marinho ou o André. Eu acho que o desprestígio tem um limite. Ficaria entre os... Eu não mudaria
a característica, né? É. Tony Anderson, ano passado, jogou algumas partidas como 9, como centroavante. Todo mundo fala que ele rende mais como meia, né? Mas ele jogou nessa posição. Por essa mudança, só se colocasse o Jael ou o André. Né? Mas... aí... o André Porque já tem o Viseu, vai ter que arrumar uma afeição para esses atacantes. O André de terceiro, de atacante titular, rivalizando ali, disputando vaga com o Jael. Na verdade, eles estavam disputando a vaga no banco, mas um dos dois começava. O André virou terceiro atacante e eu não entendi porque o André não dizia... Estava no time C. O André não dizia... Ele e o Marinho no time C. Não diziam em dezembro que o André estava treinando nas férias, que ia voltar com outro pensamento? Esse Miguel eu ouvi. Mas isso é para preparar o terreno para chegar outro. Vai suavizando o negócio. Agora nós temos 2. O André... como é que é? Não é recuperada, o André com a pré-temporada. Repaginado, né? Não, mas eu não entendi. Agora, falando sério, se o Grêmio pensa em dispensar o André ou envolver ele em um negócio, é pior ainda deixar ele no terceiro time, porque tu está desvalorizando o teu ativo. Ou não, porque essa hora está fechando o ciclo de contratações dos clubes. Quem é que sobrou? Opa, o André e o Marinho estão no time C. O Ceará hoje estavam especulando lá. O Marinho, mas não vão ter bala para contratar o André, né? Mas o Marinho chegou a ser, não sei se é verdade ou não, Atlético Mineiro falou sobre ele, né? O próprio Corinthians falou sobre o Marinho. E o Grêmio dizia que ia aproveitar. E o Ceará, né? Também, porque ele jogou lá. O André eu não vi nada assim, não vi nada falarem no nome dele. No que você estava falando antes, Rec, a Rafaela Camargo no Facebook, acho que ela pegou pela metade. Quando o Rec falou que o time do Grêmio é mais cascudo, é comparando esses times reservas que começam o campeonato. Porque ela colocou aqui, vamos ver no Grenal se são mais cascudos. Não, opa, calma, já se armou. O Grenal é outro, calma. Mas nem começou o ano ainda. Calma, Rafaela, calma. Até falando em relação aos cascudos, comparando os times que iniciam de Inter e Grêmio, nós podemos comparar com o Grêmio que iniciou ano passado. Não, esse Grêmio aqui é outro. Eu acho que Grêmio e Inter... O Avenida, o culpado é o Maninho. O Grêmio ia colocar a baba da baba, ia colocar o time D. O Grêmio ia colocar, por exemplo... O Grêmio ia colocar o time D. Ia colocar o Vitor Não é nem Bobson. esse C, porque esse C tem Marinho e André. Ia colocar, por exemplo, o Vitor Bobson, que é uma grande revelação, é uma grande expectativa, mas tem idade para jogar mais 2 copinhas. E esse seria titular no time de transição. E iam arrumar outro Cristo, porque o Cristo do ano passado foi o César Bueno. Bom, assim como o Inter arrumou o técnico do Sub-20 como o Cristo pelos 5 da Copinha. E o Cabreira. O Cabreira foi rebaixado. Coordenador técnico agora. Ele era diretor-geral das divisões. Mudança de funções. Tem que fazer um novo acerto jurídico. Mas baixou o Faz-me Rir? Se não baixou o Faz-me Rir, tá valendo. Eu acho que ele é imprescindível. Todo mundo baila ele. Acho que o Inter chegou à conclusão que esse aí não me fale e não estou pedindo a cabeça do cara. Vou voltar no Avenida que estava mencionando, que foi que... Não, a Avenida... Nós falamos do Avenida do Gauchão, aí nós falamos agora do Gauchão do ano passado, que... O Renato está com a foto do Maninho na carteira. Não, e que eu disse que o Avenida estava na Copa do Brasil, aí foi só eu dizer que eu tenho um grupo aqui que o pessoal é enlouquecido, acompanha tudo de tudo aqui, que é o louco, tá lá o Cícero, o Alexandre, o Marcelo, já tá me mandando reportagem do Tottenham, que eu tenho que ler, não sei o que, do patrimônio lá, mas eles me alertam aqui que sim, o Avenida joga com o Guarani na Copa do Brasil, na metade de fevereiro. Então, tem que ver se esse da avó aí vai jogar, hein? Você é da base, já né? pediu música no Fantástico. Você é da base. Diz que na Copa São Paulo não tem música no Fantástico, daí a Globinho aqui fez uma homenagem. Tem que ouvir ainda. Avenida a e Globo Guarani. Maior não toca. Avenida e Guarani, Palmas do Tocantins e Juventude, Votuporanguense e Ipiranga de Erechim, São José e Chape, Tubarão e Brasil de Pelotas. Os mandantes precisam ganhar para avançar de fase. É o caso do Avenida e é o caso do São José. Deixa eu só fazer uma saudação especial. Hoje nós temos um anunciante novo, um anunciante tradicional de Porto Alegre, La Tarantella, que é uma pizza espetacular. Daqui a pouco até vou dar o recado completo, mas preço, nem precisa dizer que é baixo, é justo.
porque é qualidade superior. Tem a terça-feira que tem preços ainda mais convidativos. Então você vai ligar, vai conferir, vai comprar, porque é diferente. Né? E mandar um abraço para o seu Jaime Bonacina e a dona Rosângela Rosa Bonacina. Aproveitar que o Fernandinho já deixou no ponto aqui o recado. Lá Tarantela Pizzaria é a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. Eu fui lá um dia e não conseguia parar de comer. São mais de 50 sabores. Olha que está cabendo coisa aqui, hein? Então, para comer uma de cada sabor, é 50 eu fatias. Já estou mais gordo que o Gilson. O Gilson foi diminuindo, eu fui aumentando. Não, mas eu estava em férias. 15 dias com o Hélio Carraveta, tu tá fora. Vou te botar na caixa de areia lá. Tu sabe essa história do Hélio Carraveta? Não. Isso é a gurizada sem vergonha que vai pra noite. Sim. Não é o meu caso. Aí eles ficam olhando com algumas que estão um pouquinho mais larguinhas e tal, né? E aí eles dizem assim, entrega pro Hélio Carraveta. Deixa 2 semanas com o Carraveta. Mal eles sabem que elas também fazem isso conosco. Elas olham, deixa lá. Aqui entrega o REC pro Hélio Carraveta. Mas são mais de 50 sabores. E também tem lasanha, canelone, batata frita. Nem o Júlio Lemos consegue comer tudo. Todas as terças, como eu falei, tem ainda um valor melhor, promocional. Na Avenida Otto Niemeyer, 1465. Reservas, já anota o número aí, já coloca no celular e pensou em pizza, ó, direto. 30 24 44 41. 30 24 44 41 e é muito fácil o e-mail. tarantela.com.br, a página para você consultar. Lá Tarantela, tá ali, ó. latarantela.com.br para você consultar a página na internet. Eu fui falar uma coisa e saiu outra. É o site, não é? Fui falar, saiu página, saiu e-mail e não saiu o site. Mas tá aí, lá tarantela, 2ls.com.br. Muito obrigado mais uma vez pelo prestígio aí e a certeza aí da reciprocidade, porque nosso público aqui é um público fiel, né? Consome os produtos dos anunciantes do Cadeira Cativa. Já voltamos. Muito bem, 15 para as 8. Diga, Maurício. Não, o Vitor Grumberg está querendo explicar aqui, que estava comentando fora do ar, porque nas redes sociais a torcida está comentando e estava um pouco preocupada. Tem a divulgação do balancete do Inter até novembro do ano passado, e ali tem um dos campos, que é o déficit do exercício, fala em 43.656.000 reais até novembro. Aí em dezembro o Sonda perdoou lá os 25 milhões de dívida, pode ter melhorado um pouco a situação. Mas o pessoal estava preocupado com esse número e repercutindo muito nas redes sociais. Não, eu também não tô assim, eu não sou a pessoa mais inteirada do assunto, mas o que eu sei é que com a nova gestão ali, nova gestão de finanças, aí exalto o nosso ex-presidente Alessandro Barcelos e também o executivo que trabalha lá, foi uma nova forma de gerir as finanças do clube e questão de interpretação de dívida também. Por exemplo, o estádio Beira-Rio foi todo lançado, isso aí vai abatendo com o tempo, né? Então o número é grande, mas não assusta, não é que foi uma dívida nova contraída, é só uma nova forma de interpretar o que o Inter já tinha. Sim, porque naquela época se avolumaram as críticas, chegou a se dizer que o Inter estava com um déficit, uma dívida de 700 milhões, seria a maior do Brasil, né? Mas o Inter quantificou diferente, o Inter colocou tudo por dentro. É exatamente isso. Né? E aí o presidente respondeu, até achei inteligente a resposta do presidente, mas em compensação nós temos, quem sabe, o maior patrimônio do Brasil. Não, sem dúvida. Internacional, olha a área de terra que tem o Internacional no centro da cidade praticamente, dá 20 minutos do centro, 10 minutos do centro. De carro dá 10, caminhando dá meia hora. Tá? Então, eu acho que o problema é saber quanto está entrando e quanto está saindo. Se não me engano, acho que se está saindo menos do que está entrando, está certo. Se não me engano, acho que são 12 ou 15 hectares. Eu estava, inclusive, agora, antes de ir para cá no Beira-Rio, com o senhor, que acho que o senhor conhece também, que lhe mandou um abraço, que é o Lamana Paiva. E eu tive com ele essa semana Pedro também. Lamana Paiva. E tive com ele essa semana também conversando sobre algumas questões das áreas, porque agora ele assume a nosso novo vice-presidente de negócios estratégicos.
Então eu estava conversando com ele também algumas questões das áreas do Beira-Rio, nosso patrimônio, em relação a novos negócios. E a gente comentava também dos registros do Beira-Rio e do tamanho do nosso patrimônio. Muito bem, já estou aqui começando a temporada em alta. Viu, Justo? Começar bem o ano, né? Não podemos deixar baixar o negócio, porque... O Gilney Teles já quer saber se entrega em Ivoti. Entrega aí, Ivoti. Júlio Lemos, chega aqui. Suplemento vitamínico mineral para homens. Formen. Aí. Não lhe via desde novembro, quando estou de férias. Mas eu gastei todo o estoque, já estou me avançando. Vou Compra o kit, entregar um depois. Compra o kit para 6 meses, que aí tá tudo certo. Tá certo? Deu para descansar um pouquinho? Vai. Que maravilha, hein? Formen, né? Formen, a vitamina do homem. Meu recado é para você, amigo, que não teve o privilégio do REC tirar ainda as suas merecidas férias e anda cansado, estressado, desanimado, esgualepado, como diz o Galder, na capa da gaita, pode ser? Mas tem uns que voltam das férias mais cansados ainda do que tirando erva da cuia. É verdade. Maurício, às vezes, faz boas observações. Agora ele foi cirúrgico, porque muitas vezes você sai de férias e acaba voltando mais cansado, mais estressado, aquela correria, né? Se diverte bastante, mas volta num desgaste muitas vezes muito grande. Muita cachaça físico também. Gastou muito na viagem pro exterior. Barriguinha um pouquinho maior. Muita carne gorda. É verdade. Mas, meu amigo, meu recado é pra você que anda nessa situação, realmente estressado demais, perde a paciência e o bom humor por qualquer motivo, se irrita no trânsito, se incomoda no seu ambiente de trabalho. Enfim, você está sofrendo um alto nível de estresse que tem atrapalhado toda a sua vida, inclusive a sua vida sexual. E é aí que mora o perigo, viu? Mais da metade dos homens anda sofrendo com problemas de ereção, seja a impotência sexual, você que já foi aquele artilheiro do passado, já foi aquele centroavante matador, mas caiu num tremendo jejum de gols, tá ameaçando ir pro banco de reservas, inclusive. Tá com média de gol inferior ao Brian Rodrigues. É verdade, um abraço, Brian Rodrigues, tá te assistindo. Vai em Caxias isso, agora. Ele que vem animado, que o Juventude está precisando. Entrega lá em Caxias também. Com certeza. Manda um Formen. Vamos andar pro Brian. Ou tem aquele atacante que quer ser ligeirinho demais, né, Rec? Quer resolver o jogo muito rápido, tá sofrendo... O Gilson era matador. Tem aquele atacante que tá sofrendo com a ejaculação precoce. Tá frustrando a parceira porque tá indo rápido demais, meu amigo. Esses são dois grandes problemas que estão atingindo mais de 52% dos homens. E o alto nível de estresse é um dos principais fatores, é um dos principais responsáveis por isso. Para isso, a gente apresenta o Formen, a vitamina do homem, que é um produto incrível, 100% natural. Não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Você toma diariamente e o Formen vai revitalizar o seu organismo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater o cansaço, o estresse, o desânimo, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Para recuperar a sua autoestima, a sua qualidade de vida e o seu alto desempenho sexual. Para homens dos 30 até os 90 anos, é só ligar agora. 0800 646 0505, estamos ao vivo, 7h48. Você liga agora, o seu número vai ficar registrado e amanhã, quinta-feira pela manhã, uma consultora querida, especializada, retorna a ligação, tira suas dúvidas e quem está assistindo ao REC aqui no Cadeira Cativa, também no Facebook, vai garantir o Formen versão 2019 com preço de 2018, REC. Desconto impressionante de verdade para você que está assistindo aqui ao Cadeira Cativa. Pode parcelar no cartão de crédito, aceitamos todos os cartões e a entrega é rápida e discreta em todo o estado. Na Grande Porto Alegre, em Ivoti, em Caxias, no interior, também no litoral, enfim. Ligue agora, 0800 646 0505, porque você precisa para começar o ano bombando de verdade. Formen, a vitamina do homem. É isso aí, 0800 646 0505. Formen é tão bom que faz bom até pra voz. Exatamente. Começou a mentalizar. Sim. Deu uma derrapadinha no começo. No começo eu me emocionei de reencontrar. Isso, depois com saudade, Requito. Depois vitaminou. Valeu, um abraço. É isso aí. Mas o Campeonato Gaúcho, esse ano, acho que ainda vai ser mais importante ainda para Grêmio Internacional. O Novo Hamburgo ganhou, quebrou a sequência do Inter. Ia para 7 e ficava perigoso para o Grêmio, começa aquela flauta, né? De recorde. E quantas vezes já foi hexa, quantas vezes foi hepta, quantas vezes foi octa. Fica aquela contabilização. O Grêmio
voltou, depois de muitos anos, não ganhava desde 2010 a ganhar o ano passado. Precisava ganhar, porque senão estava ficando... O Grêmio, o Internacional decidiu o campeonato com a Ubra, decidiu o campeonato com 15 de Campo Bom, decidiu com todo mundo. Né? E às vezes o Grêmio ficava fora até desses confrontos. Né? Então agora... Juventude Caxias na sequência de 2-8-1. 2-8-1. Então, agora não. Agora os dois estão meio que ombreando. Né? E ninguém quer perder o campeonato. Ninguém vai se ouve falar que é cafezinho. Bastou essa tamancada que o Grêmio tomou do Avenida aí, já botou um time cascudo. E o Internacional está começando com um time forte. Não sei se vocês concordam. Eu acho que a mudança, né, que como nós estamos falando aqui, o gauchão, ele, se tu não ganhar para a dupla Grenal, ele te traz problemas, né? Então, a mudança de planos do próprio Grêmio, que ia iniciar um campeonato com a transição, que hoje era considerado o quarto time, né? A mudança em função de jogos amistosos na preparação, fez com que o Grêmio optasse por uma equipe mais forte, né? Porque esse início, a gente sabe que precisa-se da pré-temporada bem feita, porque o calendário é muito cheio, tanto o Inter como o Grêmio, principalmente o Inter esse ano também, que vai ter Libertadores, Copa do Brasil, por isso que está qualificando o seu plantel. Então, uma pré-temporada bem feita agora, dentro desse planejamento, tu coloca uma equipe alternativa com jogadores da base, como o Internacional, com alguns jogadores mais experientes, com mais rodagem, né? Porque se tu não ganha nesse início, o início de trabalho traz uma certa incerteza, né? Então, é sempre bom começar ganhando, trazer tranquilidade. Eu sempre falo que corrigir com vitória é bem melhor que corrigir com derrotas, né? Não, e reforçando o que a gente falava antes, eu acho que entrar com essa escalação mista, variada, esse terceiro time, aí tu alterna para um segundo, muda uma peça aqui, muda uma peça ali, não sei até quando que vai também esse time, mas é muito bom porque a torcida vai conhecer esses jogadores que tanto cobra, que tanto escuta falar, e leão de treino, e esse treino profissional agora a gente não vê. E o gauchão vai ser uma boa escola, né, para essa gurizada. Por exemplo, o Richelli, que está conosco há bastante tempo, vai estrear agora, né? Infelizmente, ele teve problema, agora também nós tivemos, infelizmente, um problema com o Galdesani, que vai ficar para se estrear no final do ano, ou para a temporada que vem. O Richelli também, a gente tinha ele do ano passado, e vai acabar estreando agora. Mas não são 6 meses? 7 meses, 7 meses. Falaram. Então volta. Bom, mas volta agosto volta a treinar. Daqui a pouco vai jogar em setembro. Tomara que volte antes, né? Mas era uma contratação para início de temporada. O Sarrafiori, que veio ano passado, conviveu bastante com o grupo, agora está bem mais integrado. Todo mundo deve ter recebido aí nos seus WhatsApps e redes sociais vídeos do treinamento onde ele aparece. Então eu acho que esse momento vai ser importante. A gente vai conhecer esses atletas, o torcedor vai ser apresentado a esses atletas e eles vão ter a chance de provar, né, as suas capacidades. Por que não integrar de repente um time titular do Internacional na Libertadores? Faz gol, se credencia, joga bem. O Grêmio tem 2 semi-prontos, né? Jean-Pierre e Matheus Henrique. E o Léo Gomes, dá para dizer. Porque como o Grêmio precisa de um titular para a direita, porque o Léo Moura não consegue mais jogar, né? Ele está semi-pronto também. Para dizer, titular absoluto, não dá. Reserva absoluto também não é. Então, o Grêmio tem 3 assim, ó. Em função desse calendário com muitos jogos, é uma pena para o Léo Moura ter 40 anos hoje. Ah, sim. É uma pena, porque eu sou sou fã dele, porque ele joga... Rindo. Joga muito fácil. Ele joga fácil, ele não faz força para jogar, mas a gente sabe que ele não aguenta a intensidade que o futebol pede. E o Leonardo Gomes entrou bem. Então, assim, essa escalação do Grêmio aí, que está sendo falado, Léo Gomes, o Paulo Miranda, o Marcelo Oliveira, o Juninho Capixaba, para começo, para time, eu acho muito bom. Tranquilo? Tranquilo. O Rômulo está chegando agora, né?
A gente não sabe, é um jogador que teve uma passagem muito boa para os outros clubes, agora voltou no Flamengo, não conseguiu jogar, né? Eu acho que um bom time para um começo de campeonato. Você estava falando da importância do Campeonato Gaúcho para Grêmio e Inter. Eu comecei a olhar as datas lá da frente da Libertadores, do Gauchão. Se o Grêmio chegar na final, vai ter cheadeira com data. Porque a final do Gauchão está prevista... O Inter não pode chegar na final? Pode, mas é que aí com o Inter não vai ter tanta cheadeira. Porque a final do Gauchão é sempre no domingo. Dia 21 de abril esse ano. Dia 23 o Grêmio joga pela Libertadores. Vai dar cheadeira, porque um não vai querer jogar sábado, o outro vai querer jogar no domingo. Mas é a última rodada? Não. Da fase de grupos? Da fase de grupos, não. É a penúltima rodada da fase de grupos. Mas daí o Grêmio já está decidido. Mas vai dar cheadeira. Se for em Porto Alegre, vai ser sábado. Isso aí já... Não tenha dúvida. Tem outras datas que daqui a pouco podem acabar conflitando com semifinal de Gauchão. Se o Grêmio chegar, a decisão vai ser no sábado. Pelo menos esse ano são os dois. Não, a decisão no sábado. Mas esse ano estão os dois na Tem Libertadores. Tem que estar olhando esse calendário, só para arrumar confusão já de início. Não, outra coisa, se o Grêmio chegar na final da Copa do Brasil, vai chiar também, porque o Grêmio tem os seus jogadores convocados para Quer dizer seleções. que o Grêmio virou uma chaleira, então? Não, mas vai chiar. Porque a final, as finais da Copa do Brasil serão em meio a datas FIFA. Não é O desmerecer. Kahneman, por exemplo, não vai deixar de ser convocado para a Argentina para jogar a Copa do Brasil. Não é desmerecer a tua informação, Maurício, pelo contrário, vamos conversar sobre isso. Mas a chiadeira, ela aconteceu ano passado, no ano retrasado, vai acontecer esse ano. Se não for o Grêmio e o Inter, vai ser o Cruzeiro e o Atlético, vai ser o Corinthians, vai ser o São Paulo. Ano que vem vai acontecer. Enquanto o calendário for assim, as datas vão se cruzar. Todo mundo vai. Enquanto o ano tiver 365 dias e tiver essa quantidade de A jogos... piada pronta é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogaria num dia por uma competição, no outro dia por outra. O Atlético... Recopa e Libertadores. O Atlético Paranaense... Ninguém mandou ganhar a Sul-Americana. É o ônus. Pelas datas divulgadas pela Conmebol, o Atlético Paranaense joga na terça-feira pela Libertadores e jogaria na quarta com o River pela Recopa. E o River tem 2 jogos no mesmo dia marcados. 2 do mesmo dia. 2 do mesmo dia. É piada pronta. Mas o calendário é tão, a gente brinca, né? O jogo na 6ª rodada, Grêmio e Avenida, fora valendo o campeonato, vai valer a taça... A Recopa Gaúcha? Recopa Gaúcha, né? O jogo vai valer pelo Campeonato Gaúcho e pela Recopa. Mas o Inter decidiu 3 vezes nos pênaltis. Contra o Lajadense perdeu, contra o Ipiranga ganhou e contra o São José ganhou. Internacional, em jogos valendo... Contra o São José, se não me engano, foi o jogo de despedida do Alessandro. Aí depois ele foi pro River. Mas não foi um jogo dentro do Campeonato Gaúcho. Dentro do campeonato. Valeu pelas duas O único ano que foi definido fora do campeonato foi quando foi Inter e Pelotas, que o Inter jogou com o Sub-23 e perdeu. 2014. Acho que foi 2014. Que a torcida, ao invés de comemorar o título, xingava a imprensa de Porto Alegre. Foi 2014. Nessa linha, Rec, que o Vitor estava falando do calendário, das datas difíceis, ontem estavam aqui o Paulo Porto e o Márcio Nunes, 2 técnicos. E os dois estavam defendendo. O Gauchão precisa tomar a frente e negociar para já a partir de 2021 voltar aquele formato do Super Campeonato Gaúcho, para Grêmio e Inter entrarem lá na frente para evitar que se acabe de vez com o Gauchão, que é o que vão tentar. Eu vejo um pepino maior que antecede a isso tudo. Se terminar a televisão. Sem esse 1,5 milhão aí, eu não sei o que eles vão fazer. Aí sem esse 1,5 milhão, aí tu não consegue levar o teu... A gente volta aí na relação de não poder ter a torcida quando tu joga em casa. Grêmio e Inter aí vão tu não com os vende a reservas. cerveja. Aí é fogo, Grêmio e Inter vão com os titulares. Essa ideia, a gente conversa muito, que tu tá me falando do Paulo, do Márcio, não adianta. A gente sabe que Inter e Grêmio estão num outro patamar. Façam um campeonato. Uma liguinha. E eles entram na fase, ou sei lá, aí é eles quem é o responsável pela organização do campeonato faz, né, cara? Porque não adianta fazer um campeonato com 11 rodadas, curto. Tu começa a trabalhar, os clubes do interior começam a trabalhar em final de novembro aí. E aí, nem abril já tem gente que não tem mais calendário. Antes de acabar o mês de janeiro, vai ter técnico do Gauchão na rua. Não.
Claro. Mês de janeiro? Até o... Não dá tempo. Rec, 30 de janeiro já é a quarta rodada do meu. Gauchão. Ah, tem no meio de semana. Tem meio de semana. Até o fim de janeiro tem 4 rodadas, vai ter técnico na rua. Ai, Eu não tenho ideia como diria o formada. Silvio Santos. Mas imagino que o Campeonato Gaúcho tenha que se transformar com uma Copa do Nordeste, uma Copa Verde, sei lá, envolve isso. Mas daí tem que arrumar um padrinho. Agora, o Copa do Nordeste Envolve agora é o Santa SBT Catarina, e Paraná, o pega a Fox. região sul. Pô, tem que desenvolver alguma coisa. Tem que fazer, cara, porque eu acho muito curto o campeonato, cara. Tem um problema. Só que aí existem outros problemas. O campeonato é curto. Mas se pegar, por exemplo, a divisão de acesso que não tem a verba de TV, os clubes pedem para que ela seja curta. Os clubes querem ela cada vez menor para gastar menos com folha. Se a competição tem 3 meses, eu tenho que pagar no mínimo 4 folhas. Se a competição tiver 2 meses e meio, eu posso dar um jeito de pagar só 3 folhas. É que não tem um patrocínio, assim vai, não né? tem um patrocínio forte, né, cara? Não tem Aí é difícil também fazer. Porque imagina, E querendo ou não, a tendência não é cada vez menos ter, né? imagina se tu espalhar um campeonato gaúcho por 6 meses, como é que os clubes do interior vão bancar 7, 8 Eu não folhas de sei o pagamento? que as redes sociais vão absorver. Facebook, YouTube e outros mais. Não sei. Porque isso é uma curiosidade que todos temos. Quanto isso pode rentabilizar? Vai ter jogo no Facebook, né? Toda quinta-feira Toda na quinta. Libertadores, jogos exclusivos no Facebook. Já voltamos. Oito horas 3 minutos, não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu negócio. Circule de caminhão novo em 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. CIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Mas não esqueça, amigo Bira, é CIA com S. Ligue e faça orçamento pelo 3375-3800. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis. José do Patrocínio 381-385. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. fache.com.br. Centroavante Treles desembarcou hoje em Porto Alegre para assinar contrato de uma temporada com o Internacional. Sem acerto com o Peñarol, a tendência é que Jonathan Alves permaneça até a metade do ano. Começo do Gauchão, domingo deve marcar a estreia de Sarrafiore, Richelli, Rodrigo Lindoso e Guilherme Parede. Zeca e Iago serão os únicos titulares. Daniel, Zeca, Roberto, Emerson Santos, Iago, Richelli, Lindoso, Juan Antônio, Sarrafiore, Parede e Pedro Lucas, o time do Internacional. O Grêmio, Klaus Câmara é o novo gerente executivo de futebol do Tricolor. O Grêmio tem interesse no lateral esquerdo Adriano, de 34 anos, ex-Barcelona, mas a tendência é que vá para o Santos. Santos ofereceu 2 anos de contrato, 400 mil por mês e mais um dinheiro na mão. Viva a fartura, porque a miséria ninguém atura, né? Direção negocia com o Corinthians para ampliar o vínculo do empréstimo de Juninho Capixaba.
Time que vai começar o gauchão faz jogo treino amanhã contra o Sindicato dos Atletas. Paulo Vitor será o único titular. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Capixaba, Rômulo, Matheus Henrique, Caio, Jean-Pierre, Alisson, Tony Anderson, o time do Grêmio. Cruzeiro acerta os últimos detalhes para anunciar a contratação em definitivo de Marquinhos Gabriel. O Grêmio ganhou do Audax por 3-0 na Copa São Paulo Sub-19 e agora pega o Corinthians. Já voltamos. Oito e 8, La Tarantela Pizzaria, melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores, também tem lasanha, canelone, batata frita. Todas as terças o valor ainda é melhor, é promocional. Na Otto Niemeyer 1465, reservas e teleentrega 3024 44 71. O site La Tarantela, vamos ver? 3024 44 41. Estou ficando meio goiaba, né? Há pouco fui ler Alano e li Juan Antônio. 3024 44 41. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, certificado. Se disser que viu aqui no Cadeira Cativa, ainda tem desconto especial de 20% na linha automotiva e em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue, agende instalação 30 21 23 23, WhatsApp 99683 3199. Fale com a Natália. A Insulfilme não tem filial, somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Clínica Erectus. Disfunção erétil tem nome e tem tratamento. Ligue e marque sua consulta. 3333-6187. Clínica Erectus. Melhore a sua qualidade de vida. 3333-6187. Cachorro Quente do R, original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Gilson, e a Série B, a divisão de acesso do Rio Grande do Sul, deu uma melhorada ou a crise continua imperando? Acho que crise para esses times que não têm uma renda, um patrocinador forte como tem a primeira divisão, sempre vai existir, né? A gente vê o próprio Ipiranga, que é uma equipe que está na Série B, mas que joga a Série C do Campeonato Brasileiro, né? E é uma disputa muito... O Inter Santa Maria, que é uma praça que sempre fez futebol lá, sempre foi uma praça muito forte. Então são equipes que se estruturam, né, para poder voltar. Tem equipes de tradição aí nessa própria Esportivo, tem a União Frederiquense. Cruzeiro vai jogar no estádio novo. Cruzeiro. Então sim, são equipes que dentro de um orçamento, acho que muito enxuto, né? Não tem equipe. A gente conversa, eu não sei assim, ó, como por exemplo, lá o time tá bem de dinheiro, tem um patrocinador forte. Não escuto isso. Eu vejo muito superação, muito no trabalho. Que outras vezes faz parceria com algum investidor, alguma coisa, mas algo muito empírico. Né? Não vejo assim, muito difícil a situação. A situação está difícil até lá no Galo, Rec. No Galo estão com salário atrasado, não pagaram nem parte do 13º ainda. Hoje eu tomei uma chinelada de um ouvinte lá na Rádio Grenal, disse que eu estou por fora da situação do Galo. Não, acho que eu estou por fora mesmo, é pior do que eu imagino. O Galo está pleiteando mais um empréstimo bancário para tentar pagar salário, mas nem isso consegue mais. Inaugura um novo estádio já com um nome, Name rights. Name rights, já é MRV. Que aí é parceria, né? O shopping é uma permuta para construir o estádio, dizem que não é para pagar a conta. Então tem muitas coisinhas, né? Mas o Atlético vai ter que se reinventar. Ao mesmo tempo o Flamengo assina um patrocínio milionário aí com um grupo chinês, Palmeiras com esse dinheiro. A discrepância no futebol brasileiro é muito grande.
Fica difícil competir contra o Flamengo e contra o Palmeiras, né, cara? Sim. Tá difícil. Os caras estão contratando, fazendo contratações aqui como se fosse time da Europa vindo aqui buscar os... valor. O próprio Arrascaeta, uma transação dessa aí, entre dois clubes brasileiros. E quanto que o Ricardo Goulart vai estar ganhando no Palmeiras? O Arrascaeta foi quanto total? 63, se não me engano. É a maior agora, né? É a maior transação do futebol brasileiro. Porque antes era o Damião. E outra, o Gabigol vai jogar no Flamengo. Se é o que apareceu o salário dele... 2 milhões por mês. Mas e o Ricardo Goulart, que está indo para o Palmeiras, que dizem que ganhava 3 milhões por mês? Isso é o que eu fiquei sabendo, que vai ser 3 milhões, mas o Palmeiras paga 600 e a equipe de lá vai pagar Essa composição de que a equipe de lá paga o resto, pode ter um pouco também de conversa, porque o Palmeiras não quer rachar de vez o elenco. Exatamente, né? Eu acho que, não sei se tem um fundo de verdade nisso aí. Ou o Palmeiras está mandando alguém lá para eles. Para não tumultuar Elenco não, tem que ter outro nome isso aí, né? Vai reunir os jogadores do Palmeiras, tu reúne aonde? Tem que alugar salão de hotel. Mas não é muita gente. Porra. O Palmeiras tem 3 times, o Inter está treinando com 3 times. O Grêmio ia escalar o 4º time no campeonato. O Palmeiras tem jogadores um pouco mais caros, bem mais caros. Não, mas o plantel do Palmeiras foi o time que menos jogadores usou no Campeonato Brasileiro, sabia? 28 jogadores. Eu sabia porque eu estava aqui e o Cícero disse. Eu já tinha lido e perguntei para ele, ele confirmou. Mas é que o Palmeiras agora, nessa apresentação, o Filipão hoje... certos, né? É que o Filipão hoje, eu acho que está trabalhando com 34 ou 35 jogadores. É isso aí. Mas o Odair está trabalhando com isso também, o Renato está trabalhando com esse número também. Tem razão, porque ali é uma constelação. Claro. Tem que ser um lugar muito especial mesmo. Agora... Alguém me mandou o time reserva do Palmeiras. O time reserva do todo Palmeiras dia tem briga essa pra ser brincadeira campeão. na televisão. Eles acharam que isso aí, acho que é para tirar sarro da cara. O time reserva do Palmeiras briga para ser campeão brasileiro. Terceiro time classifica para Libertadores. Não tenha dúvida, cara. O plantel do Palmeiras é qualificado, cara. Mas o Flamengo, no ritmo que tá, se acertar nas contratações em 2, 3 anos, é o mesmo fenômeno. Mas a gente falava isso do Corinthians também e acabou não vingando. É que o Corinthians tem uma conta a pagar do estádio. Se o Corinthians não tivesse a conta do estádio, estava no mesmo nível. Mas tá contratando de novo. Não que eu não concorde, eu acho que isso aí, o Palmeiras, Flamengo, são os maiores faturamentos. O Manuel, que era reserva no Cruzeiro, não está indo ganhar 500 mil no Corinthians? Acabou de ser anunciado aqui. 500 pau? 500 Manuel? Mil. O Manuel zagueiro. Tu tá de brincadeira. O Manuel pediu 500 mil porque ele queria ter uma valorização. Mas ele já ganhava isso. Ele ganhava perto disso, um pouco menos. Ele ganhava isso. É um zagueiro comum. A notícia que eu vi era um bom zagueiro. 500... Não, eu acho ele bom zagueiro. Só não acho que é pra isso. Eu só achei engraçado. Ele não é um Jeromel. Não, ele é o exatamente. Ele é o Messias. O cara pediu 500 mil mais 50 pau de auxílio moradia. Pô, tem que dar uma... Tá de brincadeira, né, velho? É que eu acho que ele tá vendo... É verdade, eu não ele deve estar vendo sem tenta. Ele deve estar vendo muita notícia de Brasília, entendeu? Mas olha aqui, ó. O Messias do América Mineiro é a mesma coisa que o Marinho. E por 100... O Manuel. Mesma coisa que o Manuel. É que tinha um zagueiro Marinho parecido com o Manuel. Que jogou no Flamengo. Sim, eu lembro. Mas tem um zagueiro... Não, mas o currículo do Manuel é melhor. Que currículo? Não, o Manuel... É que o Messias é um menino que está subindo lá dentro do próprio América. O Manuel já rodou. Mas assim... Não, o Manuel saiu do Atlético Paranaense e foi pro Cruzeiro. Dentro desses nomes aí, próprio zagueiro do... Eu até perguntei pro auxiliar do... O Marcelo Rospidio, auxiliar do Lisca, sobre o Luiz Otávio. Luiz Otávio. Pô, eu vi... Zagueiraço. E já que tu quer comparar o Manuel com o Messias do América Mineiro, o segundo nome do Manuel é Messias. Inclusive. Pois é. É pelo nome. Mas então. o Manuel, ele foi no Atlético Paranaense, ele ganhou o Marbella Cup, que era um torneio de... Que? Marbella Cup. É um torneio que eles disputaram lá na Espanha de pré-temporada. Aquele que o Grêmio uma vez trouxe de porcelana. Ele ganha o Brasil. Ganhou aquela taça. Brasileiro 2014, Copa do Brasil 17, 18 e o Mineiro de 2018. É melhor que o currículo do Messias. Mas também é mais velho. O Messias, coitado, tá no América Mineiro, tu quer que ele tenha currículo? Sim, tu queria que o Manuel tivesse Ele foi campeão da Série B em cima do Inter. Tá, eu acho que isso é pouco. Tu acha que isso é muito? Contra quem eles jogaram, meu Deus do céu? Vamos ver o Paraíso aí, nosso João Laíre, esperando a sua ligação. De
descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. É para você morar no paraíso, um lugar espetacular. Ele me mandou tantas fotos hoje, o João Laíra, até Costelão, eles fazem lá na beira do mar, perto da lagoa. O pessoal estava perguntando... É outra vida. O pessoal estava perguntando quando estava de férias se era tu naquela imagem jogando bocha nas imagens da Lagoa Cortada. Eu jogo bocha. Né? Não era teu aquele take? Não era eu, mas poderia ser. Victor, e o que está funcionando assim de diferente em relação ao patrimônio do Internacional? Por exemplo, CT de Guaíba, o que dá para falar sobre investimento? O CT de Guaíba não vai ficar na pasta do patrimônio, vai ficar mais agora com o Lamana Paiva, que a gente comentava, que vai trabalhar os negócios estratégicos do Internacional. Né? Em relação ao patrimônio, uma dos feitos aí da gestão que nós estamos finalizando agora, inclusive estava lá com o engenheiro arquiteto do clube, é a retirada das cadeiras do setor do portão 7, lá onde ficam as organizadas. Isso foi um processo que demandou muito tempo. Nós começamos no início, lá por abril de 2017, aí depois teve mudança da norma do PPCI, aí faz vistoria cá, faz vistoria lá, aprova projeto, bombeiros. No final de outubro de 2018, a gente conseguiu a liberação para fazer a retirada das cadeiras. E como é que funciona? Fica um setor completamente isolado, e não é simplesmente chegar lá e retirar as cadeiras, ou seja, no final de outubro, quando foi liberado, retira as cadeiras e agora temos um setor sem cadeiras. E sim, se cerca o setor, nós estamos fazendo com vidro, tem que fazer as barras de contenção, tem que ver as saídas, tem que ver os bares, como são todos esses acessos. E a ideia é que para agora, bem para o início da temporada, isso esteja pronto e a nossa torcida possa estar da forma que foi prometido durante toda a Libertadores. Isso está sendo uma grande obra lá que nós estamos realizando agora. Vai ser bem importante, porque é uma demanda, né, que a torcida tinha. Para aproveitar essa deixa, eu quero perguntar para o Gilson, que é centroavante, olhava a torcida de frente, aquele monte de gente que ficam ali nas organizadas, em pé e vibrando. Faz essa diferença fundamental em grandes jogos, porque o Inter agora vai experimentar um sabor que o Grêmio experimentou e bem na arena. Né? Pergunta junto, Maurício. Não, nessa linha que o Vitor estava falando, da retirada das cadeiras, não teve um documento da Conmebol, do regulamento de segurança, prevendo para daqui a 2 ou 3 anos que os estádios têm que ter todos assentos e lugares marcados, pedindo até Wi-Fi nos estádios para disputar a Libertadores? Li na mídia sobre. O que eu tenho para te dizer é que disseram que nessa Libertadores não seria permitido bandeirões, não sei o quê. Quero ver fazer isso no Uruguai e na Argentina. Falei com o nosso vice de administração, Alessandro Barcelos, estava no Paraguai, inclusive o presidente Medeiros noticiou que está liberado isso aí, entendeu? Apareceu na mídia, agora se vai se confirmar, se não vai, não sei. Mas quanto às cadeiras, te digo, aquele espaço ali, o Beira-Rio é um espaço multiuso. Né? Claro que o futebol internacional é o principal, mas nós temos diversos shows e diversas modalidades de shows ali. Tem shows que aquelas cadeiras teriam que ser recolocadas. A gente tem toda uma estrutura e uma logística de recolocação das longarinas, fixação das cadeiras, padronização das cadeiras. Não é uma brincadeira tirar e botar a cadeira. Vamos limpar a mesa de casa, bota as cadeiras em cima da mesa e passa uma vassoura. Não é isso. No caso do Beira-Rio, fica a estrutura ali para só encaixar as cadeiras ou não? Tem que recolocar toda a infraestrutura? Recoloca-se as longarinas e depois refixa as cadeiras. Falo com o engenheiro, tá? Não te mete. Não, é porque lá no Atlético Paranaense... Depois da tua conversinha. Engenheiro só de boteco. Minha formação é outra, só administrador. Embora trabalhe com obra há 10 anos. Como é que é o nome do nosso parceiro lá que está sempre nos ouvindo? Ah, claro. Já me mandou mensagem, já falou que tá na audiência. Nem falei para ele que eu vim aqui. É o meu serralheiro que trabalha comigo lá no escritório, o Paulo Sadan.
Já me mandou mensagem, fãzaço do REC. Vai pro escritório ouvindo o REC e chega em casa e liga Tem dias que ele chega irritado para trabalhar. Não, é uma figura. Todos os meus amigos conhecem ele. Gente muito boa e com certeza tá dando risada lá junto com a família nos assistindo. Gilson, Cara, a diferença que faz o torcedor. Cara, faz uma diferença sim, né? Ver o estádio cheio é uma atmosfera diferente, né? Eu tenho amigos... Qual era o gesto que você fazia no gol, Gilson? Qual era a comemoração? Vai ter que demonstrar, Não tinha assim, ali tu na hora é um momento que tu extravasa de várias formas, né? Tem os, que nem nós estávamos falando nisso, tem os marqueteiros que vão para frente das placas, né? Eu vibrava na hora, daqui a pouco tinha alguém junto comigo já abraçava, né? Mas é uma atmosfera diferente. E eu tenho vários amigos que eles gostam de ir na geral em função daquela atmosfera que tem ali. Então, assim, quem tem que ganhar é o espetáculo, né? O público que vai ao campo, sim, vai naquele setor porque gosta, curte aquele espaço. Eu acho que o estádio tem que ser eclético, né? Eu acho que sim, mas uma coisa que é importante deixar claro, assim, né, é que para deixar o estádio eclético não é simplesmente vai ser assim, vai ser assado, está resolvido. Não, tem que se pensar, tem que criar projeto, né? Demora, se aprova com bombeiro, se aprova com brigada, é PPCI, é vistoria, é laudo, não é fácil, não é simples. Mas sim, as demandas da torcida estão sendo atendidas. A gente quer criar cada vez mais um estádio eclético, onde todos se sintam à vontade para torcer e para estar lá, porque é o que nos une, é o amor e a paixão pelo Internacional. Mas nessa linha ali do regulamento de segurança que saiu, a ESPN que deu mais notoriedade para essas informações. Fico imaginando, o estádio do Lanús, como é que vão botar o Wi-Fi naquele estádio e vão exigir isso para jogar Libertadores? Isso aí é fora da nossa realidade. Falando que daqui a 2 ou 3 anos, para disputar Libertadores, tem que ter Wi-Fi no estádio. Na arena nem sinal de celular pega, imagina ter Wi-Fi. Não pega. E é um estádio padrão top. Não pega. Padrão FIFA. Tanto é que vai ter a Copa América. Padrão UEFA. O Grêmio usa o termo UEFA para dizer é maior do que o FIFA. Mas... Não, que a exigência da UEFA é maior que a FIFA. É um problema mesmo ali na arena. Mas aí, nós estávamos falando sobre esses dias no Cadeira Cativa, tem clubes da Europa que tem uma super capacidade de Wi-Fi, perceberam que o torcedor estava ficando muito no celular e pouco assistindo o jogo e torcendo, baixaram a velocidade do Wi-Fi para ver se o torcedor voltava para a partida. Mas aí é outra realidade. Né? Que problema bom de resolver. Problema bom não, tem que reduzir a velocidade do Wi-Fi porque o Vitor tá muito no telefone e tá cantando um recado pouco. aqui que é pra tu olhar teu WhatsApp aí. Não sei quem é que não te mandou aí mais recentemente. O meu filho fala da nossa aldeia. Se o Grêmio tivesse a gestão da arena, quantos títulos já teríamos? Jair Machado. O Grêmio cordoou títulos, né? Não sei se teria muito mais, né? O Grêmio fez a diferença jogando bola. O Grêmio tinha um bom time, né? Eu não tenho começa o ano de novo com um bom time. Falando de gestão, eu não tenho esse cálculo, não tenho isso no papel. E o custo que é para manter a arena do Grêmio? O Grêmio não tem a renda, o Grêmio não... E o custo que é? Pô, não é barbada, vamos assumir a arena. Não é assim, agora o estádio é nosso, agora as rendas são nossas. E agora as contas também são do Grêmio. Vamos pegar um custo que as pessoas não medem e que é altíssimo. Quanto custa aquele sol artificial que tem que colocar todos os dias no gramado para ficar 100%? Aquilo, se não me engano, é belga. O Internacional gasta, por mês de luz, R$400 mil. Um jogo, para manter os refletores acesos, R$30 mil. 400 pau de luz. Agora tem uma coisa interessante. Ele é sócio da CE. Mas se não me engano, o custo desse equipamento, somando luz, somando o aluguel do equipamento, a tecnologia... O equipamento, a utilização dele chega a custar 1 milhão mês. Dá 12 milhões anos só o equipamento lá da luz artificial. Para manter o gramado no nível que tem que manter. O Edson de Viamão, bondoso com a gente, que é o melhor programa esportivo do sul do Brasil, e pergunta sobre o boato do Jadson no Grêmio. Eu ouvi alguma coisa no começo do ano, lá no fim do ano passado, aliás. Não ouvi mais. O Grêmio tem o Jean-Pierre para estourar, o Grêmio tem outros... Tem o Luan ainda para voltar, né? Tá na hora, né? O próprio Marquinho, que estava lá, estava fora, era o cara que todo mundo queria. Agora, ele, pelo que eu vejo, está livre e o Cruzeiro vai tomar. Já está vacinado. E o Grêmio não foi? Está no Cruzeiro. Mas os caras estão pagando 500 pro Manuel, quase que vem Marinho de novo.
Tinha o do Flamengo e tinha o do Grêmio de 2001. Eram tudo meio parecido. Valeu. Boa noite. Boa noite, até amanhã.